Você já sentiu aquela sensação estranha de entrar em um lugar silencioso demais, como se o ar estivesse segurando o fôlego? É exatamente assim que o Antigo Testamento começa quando tenta falar do mal, não com o nome, nem com o rosto, nem com o rugido, e socame em passo. Um silêncio que parece ter intenção. E quanto mais você tenta ignorá-lo, mais ele se aproxima pela lateral da sua mente, onde as memórias são nebulosas e as sombras nunca são só sombras. É curioso como o texto não diz nada, e ainda assim diz tudo, como se houvesse algo ali logo atrás da cortina, esperando que você faça a pergunta errada, ou certa, difícil saber. Talvez por isso esse começo sempre pareça mais perigoso do que parece à primeira vista, como se a história estivesse abrindo uma porta que não deveria estar aberta. Mas aberta está. E o que poderia estar do outro lado? A primeira menção ao mal não vem com trombetas nem com fogo. Ela surge de mansinho, quase tímida, como um vulto ao entardecer. A luz dourada bate na areia e, por um instante breve demais, parece haver outra silhueta caminhando ali lado a lado com o povo, mas sem jamais ser vista de frente. O vento carrega um cheiro metálico, uma promessa de algo que pode ferir. E o texto continua andando, como se nada tivesse acontecido. Mas você percebe que alguma coisa ficou para trás, algo que se recusou a ser explicado. É estranho, não acha, quando uma narrativa antiga soa mais honesta por aquilo que esconde do que por aquilo que revela? E ainda assim, há um limite para quanto tempo alguém consegue caminhar ao lado de uma sombra sem querer descobrir quem está lançando-a. Mesmo que isso possa ter um custo, esse vazio narrativo, esse alguém que não é mencionado toca um lugar íntimo. Porque todo mundo já teve um momento assim, silêncio após uma discussão que deveria ter sido resolvida, o olhar que se desvia para não admitir um erro, o amor que se transforma em distância sem explicação. A Bíblia faz a mesma coisa, menos mostra uma ausência que pesa mais do que a presença. É como abraçar alguém e perceber, só depois, que o abraço não retribuiu o calor. Algo está faltando, algo essencial. E esse algo pressiona o peito como se pedisse para ser nomeado. Mas nomear também é criar. E criar exige responsabilidade. Será que era isso que os antigos temiam? Ou havia um motivo ainda mais profundo, ainda mais escondido, que ninguém ousava colocar em palavras? Quando o Antigo Testamento finalmente respira de novo, ele não resolve essa pergunta, só a amplia. A sombra continua andando paralela, silenciosa, às vezes tão perto que parece sussurrar, outras vezes tão distante que faz você duvidar se existia mesmo ou se era apenas uma invenção da mente. Uma forma de explicar as noites em que algo cai na casa e você jura que não foi o vento. Mas existe um detalhe aqui. Um detalhe pequeno demais para ser coincidência, grande demais para ser ignorado. E por algum motivo ele parece apontar para uma figura que ainda não apareceu, mas que já está influenciando tudo desde o início. Como um borrão escuro movendo-se à beira da visão. Parece vestir algo semelhante à poeira antiga. A altura indefinida, mas sempre maior do que deveria. Transmite a impressão de ter idade imensurável. Ou Keri e Merim, rostos marcados por cansaço e fé. Idades variadas entre jovens e anciãos. Você já reparou como algumas presenças não precisam levantar a voz para dominar uma sala inteira? O acusador oculto é exatamente assim. Ele entra sem passo, sem ruído, sem anúncio, e ainda assim você sente a temperatura cair, como se o ar ficasse mais pesado, só para dificultar sua respiração. No livro de Joe, ele não aparece como um monstro, nem como um governante das trevas, mas como alguém capaz de enxergar o que ninguém admite nem para si. Um observador incômodo, um espelho que distorce só o necessário para revelar aquilo que você tenta enterrar desde sempre. E isso por si só já é mais ameaçador do que qualquer criatura com dentes afiados, porque ele não morde. Na Quelei, tribunal celestial, onde cada som parece ecoar por eras, ele caminha com uma tranquilidade desconcertante, a pele quase sem cor, os olhos estreitos demais para não estarem escondendo alguma coisa. E Aquelma é o sorriso que sempre sugere que ele sabe de um segredo que você jamais descobriria. Ele não acusa com raiva menos, acusa com lógica, o que dói mais. Ele observa Jó como quem analisa uma rachadura em uma parede antiga, avaliando se ela vai desabar ou se vai resistir. E a pergunta que se forma não é por que ele faz isso, mas como ele sempre sabe exatamente onde pressionar. A cada palavra, o acusador oculto expõe a fragilidade humana, como se estivesse puxando fios invisíveis. Ele sugere, provoca, testa limites. Não é o mal destrutivo, é o mal que questiona, o mal que o duvida, o mal que se alimenta de incertezas, o tipo de presença que faz qualquer um pensar duas vezes antes de afirmar que tem fé sólida, porque ele sabe exatamente onde ela falha. E ao contrário de qualquer antagonista comum, ele não quer destruir Jó. Quer provar algo sobre ele. Quer provar algo sobre todos nós. E é aqui que o silêncio se torna perigoso, porque, em algum ponto daquela conversa tensa entre Deus, Jó e o acusador, você percebe um detalhe estranho.
quase imperceptível, que não deveria estar ali. Algo que conecta essa figura a outra presença, bem mais antiga, que o texto ainda não nos permite ver claramente, mas está lá. E quando você percebe isso, a pergunta começa a se formar, como um borrão escuro movendo-se à beira da visão. Parece vestir algo semelhante à poeira antiga. Altura indefinida, mas sempre maior do que deveria. Transmite a impressão de ter idade imensurável. Astorisque, fisionomia cansada, porém atenta. Olhar que percebe detalhes que outros ignoram. Idade entre 30 e poucos anos. Astorisque, cabelos presos ou cobertos por mantos. Roupas rústicas em tons de areia ou querimarém. Rostos marcados por cansaço e fé, idades variadas entre jovens e anciãos. Você já sentiu aquela estranha certeza de que uma ideia não era sua, mas entrou na sua mente como se sempre tivesse estado lá? É assim que o espírito que engana opera. Ele não chega com estrondo, não rasga o céu, não derruba portas, ele desliza, surge no limite do olhar, onde a luz da tocha não alcança, e toma forma conforme sua insegurança permite. Um rosto familiar por um segundo, uma sombra sem dono no seguinte. E cada mudança parece calculada para fazer você duvidar da própria memória, menos como se algo estivesse editando seus pensamentos enquanto você respira. No Salao Real, onde reis decidem destinos e fingem ter controle absoluto, ele move-se como fumaça molhada. As chamas tremulam sem vento, denunciando sua passagem. O murmúrio que ele deixa no ar não é um som, mas uma sensação. Um pensamento que brota inteiro, maduro demais para ter nascido naquele instante. Um plano sutil, uma certeza suspeita. Uma convicção que desliza para dentro como veneno sem gosto. O espírito que engana não impõe, ele convence. E essa é a parte mais assustadora. Menos porque quando o engano se parece com escolha, quem é o culpado? E então você percebe o perigo real. Ele não altera apenas decisões, altera percepções. O que era claro fica nebuloso. O que era justo ganha frestas. O que parecia seguro agora provoca calafrios, como se a verdade estivesse escorrendo pelos dedos. Reis que seguravam cetros com firmeza começam a olhar para os próprios conselheiros com desconfiança. Homens que acreditavam em sua própria coragem sentem a mente ranger, como madeira velha prestes a partir. É nesse instante que o espírito sorri, não com lábios, mas com a sensação de que alguém removeu cuidadosamente o chão sob seus pés. Mas existe um detalhe que poucos percebem. Esse espírito não age sozinho. Sua presença ecoa uma influência mais antiga, mais profunda, algo que parece puxar as cordas por trás das distorções, como se fosse apenas o primeiro mensageiro de uma verdade muito mais sombria. E, quando essa pista finalmente toca o seu pensamento, você sente aquela pergunta abrir espaço, lenta e inevitavelmente. O que você faria se descobrisse que nem seus próprios pensamentos são totalmente seus, mas sempre maior do que deveria? Transmite a impressão de ter idade imensurável. Ocre e marrom. Rostos marcados por cansaço e fé. Idades variadas entre jovens e anciãos. Você já percebeu que existem lugares onde o silêncio parece agressivo demais? Como se estivesse tentando esconder algo que respira logo abaixo da terra? É exatamente ali que as criaturas diante do abismo surgem, não como monstros explícitos, mas como presenças que distorcem o ar ao redor. No Antigo Testamento, elas aparecem nas margens, nos desertos, nas ruínas que nem os mais corajosos atravessam à noite. E mesmo sem nomes fixos, elas carregam um cheiro próprio, poeira antiga, misturada com ferrugem, como se tivessem sido expulsas do mundo, mas jamais aceitado esse destino. Você sente que não deveria olhar diretamente para elas, e ainda assim, alguma coisa em você insiste. Elas andam por regiões onde o sol parece mais fraco, onde o vento não sopra sempre na mesma direção. A cada passo imaginado, o chão range como ossos secos. A pele dessas criaturas, quando tem pele, varia entre cinza quebrado e vermelho terroso, como se o próprio deserto tivesse decidido ganhar forma. Seus olhos, quando visíveis, não encaram você. Atravessam, procuram algo atrás de você, algo que talvez nem esteja lá, ou esteja, mas escondido por séculos. Há algo profundamente errado no modo como elas se movem, sempre um pouco lento demais ou um pouco rápido demais, como se pertencessem a outro ritmo de existência, um que não aceita as leis do tempo humano. O mais perturbador, porém, não é o que elas são, é o que representam. Esses seres surgem quando o caos está próximo, quando a ordem do mundo parece rachada demais para segurar a noite. São lembranças vivas de que o abismo não é apenas um lugar, é uma condição. Uma fenda que pode se abrir em qualquer pessoa que carrega medo, culpa ou desejo demais. E o texto bíblico parece saber disso, por isso deixa essas criaturas à distância, como ilustrações de algo que ninguém quer admitir. O mal, no Antigo Testamento, não é uma figura única.
É uma legião de possibilidades, cada uma mais inquietante que a outra. E é justamente nesse silêncio desfigurado, onde cada sombra pode ser uma face, que você percebe um fio se repetindo. Algo conecta a sombra sem nome, o acusador oculto, o espírito que engana, e agora essas criaturas dispersas no caos. Não uma semelhança, mas um eco, uma intenção. Como se todas essas manifestações fossem apenas fragmentos dispersos de algo maior, mais antigo, mais paciente, algo que ainda não foi apresentado, pelo menos não diretamente. E se tudo isso menos cada sussurro, cada engano, cada criatura menos estiver apontando para um único centro obscuro que ainda não revelamos, a sombra sem nome, presença sem rosto, pele impossível de definir como um borrão escuro movendo-se à beira da visão. Parece vestir algo semelhante à poeira antiga, altura indefinida mas sempre maior do que deveria, transmite a impressão de ter idade imensurável, fisionomia cansada, porém atenta, olhar que percebe detalhes que outros ignoram. Idade entre 30 e poucos anos, rostos marcados por cansaço e fé, idades variadas entre jovens e anciãos. Você já reparou que, até agora, cada sombra, cada teste, cada criatura parecia apontar para algo, mas nunca revelar completamente o que era? Pois é aqui, no limiar do último suspiro da narrativa, que a ausência vira presença. O inimigo que não é nomeado não aparece como forma, nem como voz, nem como emoção isolada. Ele aparece como um vazio que pulsa, como um espaço que não deveria existir, mas insiste. No Antigo Testamento, o mal não tem rosto, e justamente por isso é ainda mais ameaçador. O que não tem forma pode assumir qualquer forma. O que não tem nome pode carregar todos os nomes. E o que não é descrito é exatamente aquilo que a imaginação teme mais. Quando você junta as peças menos a sombra silenciosa, o acusador que testa, o espírito que distorce, as criaturas à beira do caos percebem que algo maior está se construindo por trás de tudo. Não uma figura única, mas um conceito em expansão. Um mal que não se limita a um personagem, mas à própria ideia de ruptura. É como se o texto bíblico deixasse pistas intencionais, fragmentos soltos, criando uma presença gigantesca que se define pelo que falta. Um mal que não precisa ser visto para ser real. E essa é talvez a revelação mais desconfortável. O inimigo mais perigoso é aquele que nunca se mostra, porque pode estar em qualquer canto da narrativa, inclusive dentro do leitor. E é aqui, justamente aqui, que o vazio começa a fazer sentido. O Antigo Testamento nunca nomeia esse inimigo final, porque a história não está tentando definir uma criatura menos. Está tentando revelar um espelho. O mal sem nome pode ser um ser, um impulso, uma intenção, um abismo interno. Cada possibilidade assusta de um jeito diferente. E quando você chega nesse ponto e percebe que tudo o que existe são silhuetas, sugestões, ecos, a pergunta que surge não é quem ele é, mas por que ainda não conseguimos reconhecê-lo. Talvez porque reconhecê-lo significaria admitir algo muito mais profundo. Algo que o texto sussurra mas nunca completa. Algo que você vai levar daqui para fora do vídeo. E antes que essa porta se feche, me responde: você gostou do vídeo? Se essa jornada pelas sombras te prendeu, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Porque ainda vem vezes muita história sombria como essa menos, e algumas são ainda mais perturbadoras do que você imagina.